Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 8 de março, quarta-feira da segunda semana da Quaresma, a igreja celebra São João de Deus, mas também hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Então rezemos nesse dia, nesse 8 de março, por todas as mulheres no mundo inteiro que hoje precisam da nossa oração, da nossa intercessão. E a mulher que tem se tornado cada vez mais protagonista no mundo, mas também na nossa igreja. Peçamos a graça de, como mulheres, gerar cada vez mais aqueles que o Senhor nos confia. A leitura de hoje do profeta Jeremias. Eles disseram: Vinde, maquinemos planos contra Jeremias, pois a lei não faltará ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Atende-me, Senhor, e escuta o grito de meu adversário. Acaso se retribui o bem com o mal? Porque eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te que eu estava diante de ti para falar bem em favor deles e para afastar dele a tua cólera. Então, é uma leitura que hoje o profeta Jeremias vai nos exortar dizendo: não maquinemos, mas ao contrário. Peçamos ao Senhor a graça de entrar no conselho aos sábios e de escutarmos a palavra do profeta. E é bonito porque ele vai dizer: atende, Senhor, escuta o grito do meu adversário. Lembra-te de que eu estava diante de ti para falar bem em favor deles. E ele diz: acaso se retribui o bem com o mal? Ele vai fazer uma pergunta. Então, a leitura de hoje vai nos convidar a não retribuirmos o mal com o mal, mas se há situações adversas, tenhamos um movimento de conversão, né? Retribuamos com o bem, com o amor, com o perdão, com a compaixão. O salmo de hoje é o Salmo 30. Tira-me da rede estendida contra mim, pois tu és a minha força. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. És tu que me resgata, Senhor, Deus verdadeiro. Ouço as calúnias de muitos, o terror me envolve. Eles conspiram junto contra mim, projetando tirar minha vida. Quanto a mim, Senhor, eu confio em ti e digo: tu és o meu Deus. Meus tempos estão em tua mão. Liberta-me da mão dos meus inimigos e perseguidores. Então, o salmo é essa oração, né? Tira-me da rede estendida contra mim, pois, Senhor, tu és a minha força. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tu me resgata. Então, é uma oração para fazermos diariamente, né? Pedir ao Senhor de nos apoiarmos sobre a sua força, nos deixarmos ser resgatados por Ele diariamente. Reconhecer que Ele é o Deus verdadeiro e único no meio de nós. De renovarmos a nossa confiança em Deus. E o salmista diz, né? Tu és o meu Deus, meus tempos estão em tua mão. Então, de confiarmos que a nossa vida está na mão de Deus, é Ele quem conduz, é Ele que dispõe. Nós fazemos os nossos planos, mas é Deus quem dispõe como Ele quer, a hora que Ele quer e quando Ele quer. E o Evangelho de hoje de São Mateus. Quando estavam para subir a Jerusalém, Jesus tomou os 12 a sós e lhe disse enquanto caminhavam: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com os seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: que queres? Ao que ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentam à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: não sabeis o que estás pedindo. Pois podeis beber o cálice que estou para beber? Eles responderam: podemos. Então lhes disse: sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o preparou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam.
Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente vê aqui a audácia e a ousadia dessa mãe, que quer escolher, né, os dois lugares ali para o seu filho, uma direita e uma esquerda, e que não tem medo de ir lá dizer ao Senhor. E o Senhor que vai dizer, tem consciência do que você está pedindo, do que vocês estão pedindo. Mas ela e os seus filhos, né, nessa audácia e nesse coração desejoso, vai dizer que sim. Mas a palavra desse evangelho hoje, que eu quero vos trazer, é que de fato o Senhor vem nos alertar, dizendo, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que vos serve. Então, mais uma vez, uma continuação das leituras de ontem, do evangelho de ontem, dessa humildade, dessa pequenez que o Senhor nos chama a viver, a sermos servos uns dos outros, a não querermos engrandecer e justamente aprendemos a entrar nessa humildade, não queremos ser os primeiros, né? Ele vai dizer, se quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo. Tudo na nossa vida começa quando somos pequenos e humildes, quando nós, de fato, aceitamos começar por baixo, né? Na linguagem popular, assim a gente pode dizer. Então, peçamos ao Senhor de não que a grandeza, que o orgulho, que a ambição não entre no nosso coração. Peçamos a graça de sermos servos uns dos outros, que serve e que ama. E lembrarmos que Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir, que dirás cada um de nós. Se ele que era o filho do homem, se tornou pequeno, né? Ele que se abaixou, como diz o próprio Evangelho, ele que serviu, quanto mais cada um de nós é chamado a viver. Então, hoje, neste dia, somos convidados a essa humildade, essa pequenez, essa simplicidade do coração. E a igreja celebra neste dia São João de Deus. Desde 1886, ele é o patrono oficial dos doentes e dos hospitais, junto com São Camilo. E desde 1930 é padroeiro dos enfermeiros e suas associações católicas. Alguns países também o tomam como padroeiro dos bombeiros. Então, olha só, um dia de rezarmos, você que conhece aí um enfermeiro, você que conhece pessoas que trabalham nos hospitais, né, pessoas que são bombeiros nessa profissão, reza nesse dia pedindo a intercessão de São João de Deus, que dê a esses homens, né, a sabedoria da ciência, mas também que os proteja, eles que muitas vezes estão na linha de frente, ali no campo de frente do cuidado das pessoas. E São João de Deus, ele nasceu próximo de Évora, em Portugal. Recebeu o nome de João, cidade, que depois tornaria João de Deus. Aos 8 anos, ele decidiu seguir um clérigo até a cidade de Oropesa, na Espanha. Lá, ele morou com uma família rica, colaborando com seus pastores e serventes até os 27 anos. Ele alistou-se no exército e combateu pelo menos 2 batalhas importantes. Depois de Viena, ele voltou a Portugal. Seus pais já tinham morrido e não quis ficar por lá. Retornou à Espanha e seguindo para Sevilha e depois para Gibraltar, onde serviu com heroísmo uma família portuguesa exilada que ficou doente. A seguir, ele retornou a Gibraltar, começando a vender livros como ambulante para sobreviver. Buscando vida mais estável, se mudou para Granada, onde abriu uma livraria. Entre todos os empregos que teve até então, o de ser livreiro foi o que mais gostou. Apaixonou-se logo pelos livros, que os considerou também como uma ajuda para a sua oração e a sua fé, sobretudo aqueles com imagem sagrada. Certo dia, João viu um sermão do místico João de Ávila, que o iluminou e o perturbou tanto que precisou de internação hospitalar. Então decidiu vender tudo e dar aos pobres. Logo começou a sair pelas ruas, pedindo esmola para os pobres, utilizando uma fórmula especial que se tornaria o lema de sua futura congregação. Fazei bem, irmãos, a vós mesmo, ajudando os pobres. Então, olha que bonito o testemunho deste santo, São João de Deus, que deu a vida pelos pobres, pelos doentes, né, e que foi evangelizado através da leitura da oração e que se converteu. Então, peçamos a intercessão dele neste dia, como eu falei no início,
a todos aqueles que trabalham nessa linha de hospital, linha de frente, mas também aos doentes e enfermos, pedindo a sua cura, a sua intercessão através deste santo. Então, tenhamos uma santa quarta-feira nesse tempo da Quaresma e que Deus os abençoe.